começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o princípio da legalidade. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. A Constituição diz ainda que não há crime sem lei anterior que o defina e que a pena depende de previsão legal. Estabelece também que a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu. E para falar sobre o princípio da legalidade, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o senador pelo Mato Grosso, Pedro Táxi. Ele é ex-procurador do Estado de São Paulo e também foi procurador da República. Seja bem-vindo, senador. O que justifica a criação de uma nova lei? Justifica a busca da tranquilidade, da segurança, evitar o arbítrio. A lei, em uma primeira aproximação, ela tem a finalidade de trazer esta tranquilidade ao cidadão, regrar as condutas dentro de uma sociedade, evitar o arbítrio, notadamente daquele que exerce o Poder Executivo. Também está aqui conosco o procurador-chefe da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, Jairo Lopes. É advogado criminalista e é especialista em direito público. Seja bem-vindo, procurador. Pelo princípio da legalidade, fica claro que se não houver lei, não há nada que impeça o brasileiro de praticar o ato. Isso vale tanto na área civil quanto penal? Sim, a diferenciação irá ocorrer tão somente na esfera do direito administrativo, que é o contrário do que norteia o direito, os outros ramos do direito. A administração pública só é dado fazer aquilo que a lei expressamente autoriza, e não aquilo que a lei não proíbe. Essa é a diferenciação básica para que possa haver a compreensão de todos. E as leis são criadas por parlamentares, mas o cidadão brasileiro também pode participar do processo. A conquista garantida pela Constituição de 88 é chamada de Lei de Iniciativa Popular. O exemplo mais recente é o da Ficha Limpa, aprovada em 2010, graças à intensa mobilização nacional. O caminho de uma lei nacional normalmente começa aqui. A grande maioria das leis surge por iniciativa de parlamentares, mas elas também podem vir do presidente da República, de presidentes de tribunais e do procurador-geral da República. Para transformar um projeto em lei, é preciso muita discussão. A matéria é levada para comissões temáticas que analisam o mérito, a consistência financeira e orçamentária e a constitucionalidade e jurisdicionalidade do tema. Um processo que geralmente é lento. A qualidade de uma lei não advém da velocidade com que ela é aprovada. Às vezes é muito mais importante que essa lei seja maturada, seja debatida com profundidade, com que todos os atores tragam a sua contribuição ao debate, do que ela ser aprovada de uma forma assodada e que não reflita o interesse de toda a coletividade. O povo pode e deve acompanhar o processo legislativo e cobrar do parlamentar que elegeu. Mas desde a Constituição de 88, os brasileiros também participam de forma direta desse processo. São as chamadas leis de iniciativa popular, propostas pelo cidadão a partir de necessidades identificadas por ele mesmo. A última é a Ficha Limpa, criada para barrar a candidatura de parlamentares condenados. O problema é que não é fácil fazer valer este direito. Para levar adiante um projeto, é preciso conseguir o apoio de 1% do eleitorado, ou seja, comprovar a assinatura de mais de 1.300.000 pessoas, divididas em pelo menos 5 estados. Não são requisitos fáceis de conseguir. Há vários projetos em tramitação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, tentando alterar para tornar, de certa forma, mais flexível esses requisitos, para que possa haver um afluxo maior de projetos de iniciativa popular. É fundamental para que as leis que saiam do Congresso Nacional e que vão à sanção do presidente sejam leis que possam gerar transformações na sociedade, transformações positivas para todos os cidadãos. Senador, mudar as regras para a lei de iniciativa popular pode ajudar a aumentar o número de leis? Pode ajudar, sim. Agora, mais do que mudar estas regras, nós temos que trazer uma consciência ao cidadão de que ele faz parte deste processo democrático. A Constituição de 88 inaugura o que se denomina de democracia dialógica, democracia participativa, mas, infelizmente, de 88 para cá, poucos projetos foram aprovados de iniciativa popular. Eu tenho a compreensão de que, se nós mudarmos o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, que trata da iniciativa popular, nós vamos aumentar o número de projetos, porque é difícil, como bem disse o consultor, você conseguir este número de assinaturas, 1% dos eleitores. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele entende da necessidade de conferência destas assinaturas. Foi o que ocorreu na chamada
lei da ficha limpa, cujo projeto é de iniciativa popular. Ao chegar à Câmara dos Deputados este projeto, porque ali se inicia o projeto de iniciativa popular, ele recebeu a assinatura de vários deputados federais para que ele tivesse, digamos assim, uma maior certeza na sua aprovação, uma vez que existe a dificuldade de conferência da assinatura. Hoje, seria interessante que nós pudéssemos utilizar os mecanismos da internet, através de conferências de assinatura de forma digital. A partir dessas assinaturas, elas podem ser colhidas pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por outra entidade através da internet, como ocorre em países escandinavos. Por exemplo, a Constituição recente da Islândia é debatida através da internet. Nós temos que trazer esses métodos modernos de comunicação para o processo legislativo, que é um processo muito arcaico. Ele é mais ou menos do início do século XIX, o que nós seguimos até hoje. E hoje, como é que é feita a fiscalização dessas assinaturas? Sim, essas assinaturas, ao projeto de iniciativa ser protocolado na Câmara dos Deputados, uma vez que a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora, nós temos que conferir à Câmara dos Deputados este número de assinaturas. Agora, nós temos que afastar este método, como eu disse, que é um método superado em alguns países. Procurador, o senhor acha que falta consciência da população de que é tão importante ter e usar esse direito? Infelizmente, é notória essa falta de conscientização, mas eu penso que isso pode ser sanado com investimentos em políticas de educação. Desde a tenridade que se possa lecionar nas escolas disciplinas afeitas à questão da conscientização política. Antigamente nós tínhamos as matérias relacionadas à organização política, enfim, e hoje se denota que a própria juventude se faz demasiadamente desinteressada, não manifesta nenhum apreço em razão da compreensão, da percepção dessa necessidade tão fundamental que é a percepção das disciplinas relacionadas à conscientização política, social, de transformações. Senador, no caso da ficha limpa, como o senhor mesmo falou, vários parlamentares aderiram. É sempre necessário ter esse tipo de apoio? Não, necessariamente não. Os parlamentares eles devem participar num projeto de iniciativa popular, no segundo momento, aprovando ou não nas comissões e no plenário de cada uma das casas. Mas a assinatura destes parlamentares, ele retira a dificuldade de comprovação destas assinaturas. Eu quero concordar com o doutor ao fazer referência a um processo educacional. Eu entendo que esta consciência se faz também, por óbvio, por este processo educacional. Agora, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Na ditadura militar, no período escuro da nossa história, nós tínhamos aquela matéria EPB e OSPB, a forma com que são passados os princípios constitucionais, nós temos que nos preocupar, mas concordo inteiramente com ele, quando eu entendo que tenhamos que valorizar a educação, para que tenhamos este processo de transformação e consciência do cidadão de que ele é mais importante do que a própria existência do Estado. Vejamos que todas as nossas constituições, desde 1824, elas tratavam o Estado em primeiro lugar e depois o cidadão. A Constituição de 88, ela inaugura o artigo 5º como direitos fundamentais, garantindo ao cidadão que ele é mais importante do que o Estado. E depois a Constituição passa a organizar o Estado no artigo 44, o Legislativo, no 76, o Executivo e no 92, o Judiciário. Isso tudo para que nós possamos ter a ideia de que o cidadão, ele é mais importante. O Estado é um instrumento, é um veículo para que o cidadão possa satisfazer as suas necessidades mais básicas. E ele tem que participar, procurador? Com certeza. O texto constitucional brasileiro, ao contrário do que muitos asseveram, é um dos mais perfeitos, na minha opinião, de todo o mundo. Basta tão somente a conscientização e a vontade política, governamental, em todas as áreas do Estado, judiciário, legislativo, executivo, no sentido de promover a devida aplicação desse texto constitucional. Agora, falando sobre os aspectos práticos da lei, depois que ela é aprovada, existe um prazo mínimo ou máximo para entrar em vigor? Em verdade, o próprio texto de lei ele vem determinando. E um exemplo claro, é a questão de matéria tributária que deve reger o princípio da anterioridade, ou seja, havendo a criação de novo tributo, por exemplo, ele só pode entrar em vigor no ano seguinte. E isso, infelizmente, há algumas leis aprovadas, notadamente aqui em Brasília, isso era praxe que não respeitava. Mas, em regra, como exemplo, nós temos esse princípio da anterioridade justamente para assegurar a segurança jurídica que deve permear essa lei aprovada.
Senador, existe caso em que a lei pode retroagir? Sim, nós temos na Constituição, no artigo 5º, inciso 36, a chamada trilogia da irretroatividade, que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, né, e a coisa julgada. Estão ali estabelecidos. A lei, ela, em regra, deve reger para o futuro. Né? Agora, algumas situações para benefício daquelas situações consolidadas, isto pode ocorrer. Agora, em matéria penal, a lei não pode retroagir para prejudicar aquele que já foi processado, já foi condenado e aquele que cometeu o fato antes da vigência desta lei. É interessante que se diga que existem dois tipos de normas, uma de direito material e outra de direito processual. A de direito material, ela precisa do que o doutor bem ressaltou nesta vacatio legis ou vacância da lei, que vem estabelecida na Lei de Introdução ao Código Civil desde 1942 e também na Lei Complementar 95. Agora, as leis processuais, elas, aquelas situações que ainda não praticaram, não foram praticadas dentro do processo, estas, a nova lei pode ali ser aplicada, sempre garantindo o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Procurador, quando uma nova lei entra em vigor, a anterior é automaticamente revogada ou ela pode valer em partes? É bastante interessante essa negação, porque o próprio texto da lei, da lei mais recente, ela vem revogando tudo aquilo que a contradisser, não é? Então, o dispositivo vem dizendo, essa lei revoga todos os dispositivos em contrário. Não é? E raramente se verifica uma lei que não venha a esclarecer o que ela vem transformar, essa linha divisória, esse marco divisório na lei que ela vem, a novela lei que vem regulamentar ou vem tratar de assuntos substituindo uma anterior. Ou seja, em sintéticas linhas, ela vem revogando de forma expressa tudo aquilo que a confrontar com essa nova lei aprovada. O que não entrar em confronto continua valendo? Em princípio, sim. Mas, a rigor, a lei aprovada, a lei mais recente, ela vem explicitando e vem destacando e vem normatizando de uma forma que não haja necessidade de se voltar à lei anterior. Então, uma lei pode ser revogada e depois voltar a valer, senador? Sim, isso não é interessante que isto ocorra, porque isso pode gerar insegurança jurídica. Né? O artigo que toda lei, na sua topografia, na sua composição topográfica, a lei topológica, a lei estabelece ao final um artigo que revoga as anteriores. Se isso não ocorresse, nós teríamos aí uma confusão cipoal de leis. Uma lei revogada, é interessante que ela não possa voltar a produzir efeitos dentro da sociedade. Agora, existem determinados fenômenos do direito constitucional e intertemporal, como a chamada repristinação, a não recepção e a desconstitucionalização, em alguns pontos não são aconselháveis porque pode criar a chamada insegurança jurídica. Isto não é bom porque a lei ela precisa trazer esta tranquilidade, esta segurança. É impossível que todos os operadores do Brasil, operadores da área do direito, promotores, procuradores, juízes e aqueles que trabalham com a lei venham a conhecer todas as leis. Alguns dizem que nós temos hoje no Brasil quase um milhão de leis. Lei aqui no sentido genérico, como todas as espécies normativas do artigo 59. O ideal é que nós conhecêssemos, mas isso é praticamente impossível. Imagine se uma lei revogada pudesse novamente produzir efeitos. Isto criaria a insegurança, que não é o objetivo de uma construção legislativa. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o princípio da legalidade. O artigo 5º, volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o procurador Jairo Lopes, chefe da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, e o senador Pedro Taques, que é ex-procurador do Estado de São Paulo e também foi procurador da República. No programa de hoje, estamos falando sobre o princípio da legalidade. E quando o assunto é crime, o Código Penal também é claro em relação à necessidade de lei. E diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem previsão legal. Senador, não basta ter a lei, tem que ter a regulamentação também, não é isso? Sim, a lei ela precisa ser regulamentada, evidenciada, esclarecida. Agora, mais do que esclarecida, a lei ela precisa ser compatível com a Constituição. Em um determinado momento histórico, uma lei que era vigente, ela era válida.
O que isso significa? Se a lei fosse criada de acordo com o processo legislativo, ou seja, a receita, né, de como se faz uma lei, a lei era vigente e poderia produzir efeitos. Hoje, isso mais ou menos após a Segunda Guerra Mundial, isso na Europa, em parte do mundo, né, uma lei, além de vigente, ou seja, criada de acordo com a receita, ela precisa necessariamente atender os comandos constitucionais para que ela tenha validade. Muitas vezes, uma lei é votada pelo Congresso Nacional, ela é promulgada pelo Presidente da República, ela é publicada no Poder Executivo e vem o Supremo Tribunal Federal e reconhece que essa lei não era lei, porque ela ofende a Constituição. Quando o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de uma lei, o Supremo está dizendo assim: sociedade, aquilo que vocês pensavam que era lei, não é lei, porque ela era vigente, mas ela não é válida porque ofende a Constituição. O ideal seria que a lei não precisasse desta regulamentação, ela fosse a mais cristalina possível. No entanto, em alguns casos, para que o direito expresso ou a vedação expressa nesta lei possa ser concretizado, né, o direito concretizado, ela precisa ser esclarecida através de um decreto. Depois nós temos uma portaria, depende do caso concreto. Enquanto a lei não é regulamentada, procurador, como é que fica? Bom, eu me baseio para responder essa indagação no entendimento jurisprudencial, nas construções jurisprudenciais que são feitas atualmente. E nos conforta bastante verificar que hoje em dia os operadores do direito, tanto juízes quanto os promotores e os próprios advogados, eles têm uma preocupação em fazer com que a lei esteja sempre adequada, a interpretação esteja sempre adequada ao texto constitucional, como bem disse o senador. E nesse sentido, se procura, nesses casos de omissão, aplicar a lei de forma mais próxima ao texto constitucional, que, como bem foi dito anteriormente, ele hoje prima pela valorização do próprio cidadão, em detrimento da supremacia do Estado. Quando a interpretação da lei não é clara, como é que o juiz dá a decisão final? Justamente no sentido de aplicar de forma mais benéfica à própria coletividade, em segundo plano, ao próprio cidadão, sempre obedecendo aquilo que vem estampado no próprio texto da Carta da República, né, que vem primar pela defesa do cidadão em detrimento dessa supremacia desmedida do Estado em alguns casos. Senador, como uma lei dá margem a várias interpretações, o que é preciso fazer? Então, essa lei que dá margem a várias interpretações, ela, primeiro, não é uma boa lei. Né? Não é uma boa lei. Nós sabemos que o texto da lei é diferente da norma. A norma é o que se extrai deste texto que é criado pelo Poder Legislativo. Mas nós temos que entender que se o juiz ele tem uma lei e ele tem um caso concreto a ser julgado, se ele entende que esta lei não regula aquele caso, ele pode se valer de outros métodos para resolver esta situação. Por exemplo, os costumes, a analogia. Mas hoje ele deve necessariamente se valer dos princípios constitucionais, porque até um determinado momento nós não dávamos valores, não dávamos valor aos princípios constitucionais. Isto no mundo, mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, depois de 1988, começou uma valorização dos princípios como uma espécie de normas jurídicas. Isso é interessante e me lembra um caso que ocorreu no julgamento do Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Os generais nazistas, né, eles foram ouvidos pelos juízes ingleses e americanos e perguntaram a ele: por que você matava aquelas pessoas? Ele dizia: estava na lei. Eles fundamentavam a sua decisão e a sua ação na lei. Aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma valorização ideal dos princípios da dignidade da pessoa humana. Isso significa dizer que a lei não é tudo. A lei ela precisa obedecer os princípios constitucionais e, notadamente, respeitar a liberdade, respeitar a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Porque, senão, nós temos uma lei que é inconstitucional por desobedecer valores que são caros, importantes, significativos para a sociedade. Mas será que as pessoas conhecem e respeitam a legislação brasileira? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. Acontece muito desrespeito, né? Algumas vezes porque nós deixamos de conhecer a lei e exercer os nossos direitos e muitas vezes porque somos omissos mesmo. Poucas pessoas obedecem às leis, né? Por falta de conhecimento e algumas que conhecem abusam, né? Acontece muito desrespeito ainda. Eu acho que às vezes é por causa até de falta de conhecimento.
ou às vezes porque tampa o sol com a peneira. Conhece e não quer respeitar mesmo. Alguns têm conhecimento, os mais instruidores não têm. É preciso que conscientize mais a população para que todos tenham o mesmo direito. A legislação do nosso país, ela tem muitas brechas e muitas falhas, né? Das quais abre margem para a população realmente desrespeitar e ficar impune. Tem muita coisa precisando ser revisada, tem muitas leis, muitas podem ser cortadas, ser feitas novas, mas que precisa ser revisado. Procuradora, a pessoa pode de alguma forma alegar desconhecimento da lei para não ser punido por um crime? Não. O nosso texto jurídico, ele assevera que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se excusar da aplicação e da persecução estatal. E apenas desenvolvendo o tema, eu penso que é uma conjunção de fatores. Tanto o desconhecimento da lei, porque, veja bem, a divulgação, a publicização das leis, ela se dá de uma forma, a meu ver, área deficitária, porque a publicação em diário oficial, quantos de nós conhecemos quem tem o hábito de ler diariamente o diário oficial, seja da União, seja os diários oficiais locais? E há também, infelizmente, alguns cidadãos brasileiros que se orgulham de agirem em confronto com a lei. É o famoso jeitinho brasileiro. Infelizmente, isso se tornou praxe, se tornou rotineiro na nossa sociedade, e há uma necessidade, ao meu ver, não só de uma vertente de educação, mas também de repressão a determinadas condutas. Porque pensamos que há, em alguns casos, a ausência estatal no sentido de fiscalizar, promover a efetiva fiscalização do cumprimento das suas leis. Senador, como é que pode ser feito para divulgar melhor as leis? Sim, nós temos que nos utilizar hoje dos métodos modernos de comunicação. Por isso, a lei precisa, até que ela produza efeitos ou possa produzir efeitos, de um período para que ela seja efetivamente conhecida. Esse período de maturação, para que a sociedade entenda o que está escrito na lei, entenda a importância desta lei. Eu concordo com o Dr. Jairo ao afirmar que algumas pessoas se entendem acima da lei. Veja que recentemente um presidente da República disse que um senador ele se encontrava acima da lei porque não era um homem comum. Isso não é correto. A lei é interessante, a lei é importante, a lei é significativa, porque ela é genérica e impessoal. Imaginem a seguinte situação. O Estatuto de João Sem Terra, a Carta de João Sem Terra de 1215, ela protegia o cidadão através dos costumes, que hoje é a lei. Ali, numa casa de palha, nem a chuva, nem o vento, nem o rei da Inglaterra pode entrar sem que exista uma lei. Vamos nos recordar também na Alemanha, em que um rei queria tomar o terreno de um moleiro, um imóvel de um moleiro, um cidadão simples. Ele disse, ainda existem juízes em Berlim, porque o juiz vai aplicar a lei, porque a lei ela deve ser para todos. Mas, infelizmente, no Brasil, alguns entendem que estão acima da lei. Agora, procurador, o que precisa ser feito, então, para que a lei seja realmente cumprida? Em primeiro lugar, a conscientização de cada um de nós, cada cidadão brasileiro, no sentido de compreender não só o aspecto técnico da lei, mas compreender que a necessidade da vida em sociedade, ela deve ser precedida pelo respeito às leis, pelo respeito ao cidadão, ao seu semelhante. E a partir do momento que nós alcancemos essa realidade, a vida do brasileiro certamente vai fluir de uma forma bem melhor. Senador, um dos entrevistados falou ali que é preciso mudar muita coisa, revisar muita coisa. Tem muita parte da legislação realmente precisando ser revisada? Sim. Nós temos, vou dar um único exemplo aqui, o nosso Código Penal é de 1940, portanto, mais de 70 anos, não é isso? Nós chegamos ao Senado este ano, fizemos um pedido ao presidente do Senado e foi criada uma comissão especial de juristas para refazer o nosso Código Penal. Agora, esta comissão vai dar o conteúdo técnico de uma nova lei. Depois disso, nós faremos audiências públicas para que o destinatário da lei, o titular do poder, que é o povo, possa, em audiências, contribuir com a lei, com o projeto de lei. E, num terceiro momento, nós teremos a parte política dentro do Congresso Nacional. Agora, eu quero concordar com o que o doutor Jairo fez referência, precisamos sim de consciência. Agora, uma pergunta tem que ser feita, né? Por que algumas pessoas que têm muita consciência, têm muita educação, violam a lei? Veja que os grandes crimes que são julgados aqui no Supremo Tribunal Federal, notadamente, são praticados por doutores.
são praticados por aqueles que têm mestrado, doutorado, pós, tudo, e eles violam a lei. Então, nós temos que buscar mecanismos para que aquele cidadão, mesmo o que adotou, também possa ser responsabilizado pelo que está na lei. Por que algumas leis pegam e outras não, procurador? Eu penso que a primeira razão para isso seja a ausência de publicidade. Tá? Não obstante eu haver asseverado que não se pode invocar esse desconhecimento da lei para que ela possa, para se esquivar da aplicação dessa mesma lei, alguns cidadãos ainda desconhecem vários e vários diplomas legais. Não é? Então, eu penso que há uma necessidade de maior publicidade, de campanhas educativas, tanto na escola quanto no ambiente de trabalho e até mesmo nas ruas. A necessidade de destaque de forma minudente, detalhada do texto da lei, o seu alcance e principalmente os seus benefícios para a própria população brasileira. Para o senhor, senador, o que precisa ser feito para que todas as leis peguem e não apenas algumas? Primeiro, nós temos muitas leis, muitas leis. Muitas não pegam porque são de péssima técnica legislativa, elas não são feitas em atendimento ao que diz a Constituição. Um líder alemão disse o seguinte: se nós soubéssemos como as leis são feitas e as salsichas são feitas, nós não comeríamos as salsichas e não obedeceríamos à lei. Algumas leis têm interesses, outros que não são interesses democráticos. E a lei, ela precisa necessariamente ter um conteúdo social. Não adianta nós fazermos leis maravilhosas se a sociedade não entende da importância desta lei nesse momento histórico. E também, como bem disse o doutor Jairo, a falta de conhecimento. Agora, eu penso que seja mais importante, mais significativo que as leis possam necessariamente refletir aos conteúdos constitucionais que estão agravados desde 1988. O senhor acredita que a população acompanha o trabalho do parlamentar que ele elegeu? Sim, ao menos o meu trabalho, tenho certeza que a população está acompanhando. Nós temos o exercício de um mandato participativo, nós fazemos prestações de contas do mandato, participamos com a sociedade de debate sobre os projetos de lei e também temos hoje, através das redes sociais, o Twitter, Facebook e também a página na internet, formas do cidadão a se comunicar com o parlamentar. E hoje, instrumentos democráticos de comunicação, como a TV Justiça, como a TV Senado, ajudam nesta construção de um mandato que seja mais democrático, mais participativo. Bom, com essa dica de como acompanhar o trabalho do parlamentar, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Procurador Jairo Lopes, senador Pedro Taques, agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Obrigado.